O capítulo 70 de Shumatsu no Valkyrie chegou um pouquinho mais cedo que o 71, então ele vai vir separado, mostrando como os poderes do Bell realmente funcionam, e também uma novíssima habilidade que o Nikola Tesla vai utilizar para colocar o Deus contra a parede com sua nova gaiolinha de passarinho. E o capítulo começa com aquela mesma explicação que eu não tinha ideia do que fazia sentido antes, falando que havia um deus bem esquisito, dividido em duas faces. Seus nomes eram Baal e Zebu, as duas faces do bem e do mal dos deuses. Com Baal representando a fertilidade e o Zebu o demônio ou talvez diabo das moscas. E eles dois eram adorados no templo de Palmira ou Palmaira, segundo tradições cananitas, que era aquele mesmo ídolo que nós vimos na Bíblia, que tinha uma imagem de ouro, o Baal. Esta é a mesma pessoa. E na arena, a situação ainda continuava a mesma coisa, do Bell na vantagem e o Tesla em sua super automata beta, caída de joelhos no chão depois daquele enorme golpe. E o motivo dele ainda estar assim tão forte era o cajado de Bell. Aquele poder era de amplificar os poderes de vibração do deus. Com sua mão esquerda, ele fazia escudos com as vibrações que aguentavam os raios do Tesla, e não do imperador. A tradução estava meio esquisita. E o direito era uma espada que podia destruir armaduras feitas pelos próprios deuses, o cajado de Apomios, que assim como eu mencionei nos spoilers, esse nome significa aquele que afasta as moscas, e também uma das formas de falar o nome do todo-poderoso Zeus, só que num tempo muito mais antigo do que a gente conhece. E quando Bell ficava dividindo o poder desta mesma maneira, ele era capaz de amplificar ambos os dois de uma forma igual para que seja ainda maior do que o seu inimigo possa esperar. E a habilidade daquele deus de duas faces, Baal e Zebu, era exatamente a mesma em que ele estava utilizando agora, de dois lados diferentes, possuindo então a lança mais forte e o escudo mais poderoso em somente uma arma. Mas sendo bem sincera aqui com vocês, essa explicação do deus de duas faces, Baal e Zebu, não era necessário para poder explicar os poderes do Bell. Era só mencionar o cajado de Apomios e as habilidades que ele tem para equilibrar a forma de utilizá-lo. Já que um deus de duas faces, eu não consegui relacionar o porquê que o bem e o mal têm relação com ataque e defesa de poderes. E além do mais de que eu tenho mais do que 100% de certeza que esses nomes não vão ser mencionados nem tão cedo ou nunca mais durante a história do mangá. Então eu não curti tanto. Mas na arena, depois do Tesla finalmente ter levado uma surra, eu fiquei pensando que ele iria ficar mais sério na batalha, considerar as coisas como se fosse mesmo uma luta, ou recuperar a sua armadura para retornar com tudo que ele tinha. Mas ao contrário de tudo, ele estava gostando de ficar na desvantagem, super feliz e animado, admirando a forma em que os poderes do Bell funcionavam. Com seu sorriso brilhando muito mais do que a luz do sol, ele se anima com coisas idiotas, assim como o Rengoku, só que 2 vezes pior, porque pelo menos ele nas batalhas é sério. E nós chegamos no ponto em que ele queria até o cajado do Bell emprestado para fazer umas pesquisas e queria devolver depois de completar todas elas. Definitivamente o Tesla não faz ideia que o destino da raça humana tá em cima das mãos dele e dos outros humanos do Ragnarok. Para ele deve ser só uma história de pesquisa que ele tá fazendo. Mas o Bell, já irritado com esse jeito do Tesla, e inclusive eu também tô um pouquinho, falou que ele não iria mais morrer e nem mesmo ser derrotado pelo Tesla, simplesmente pelo motivo de que ele não era capaz. Mas como sempre, o Tesla foi lá tentar dar uma de filósofo, de que ele está como futuro da humanidade, mesmo que o presente pertença ao Bell, e de que eles sempre estarão 1 ou 2 passos sempre à frente dos deuses. Mesmo sem uma explicação lógica para o que ele está falando, o Tesla só olha para o céu como se tivesse algo pronto para ser utilizado e carregado.
o que me fez entender que normalmente ele deveria estar falando essas coisas meio retardadas pro Bill só para distraí-lo do que ele realmente estava planejando até o momento de agora. Porque quando Bill olhou para cima, ele percebeu algo muito incrível, de que aquele céu estava coberto de nuvens carregadas, com trovões e raios, como se estivesse prestes a aparecer uma tempestade no meio de todo Ragnarok, e com ela se tornando uma grande força de energia para a armadura do Tesla voltar a funcionar normalmente, porque o meio de seu peito, quando ele concentrou tudo no centro, ficou ainda mais rápido, girando uma energia completamente diferente de tudo que eles já tinham visto, mostrando a evolução da humanidade e o seu verdadeiro valor para os deuses. E sendo sincera, eu não sei muito bem como descrever para vocês o que é que aconteceu daqui por diante. A única coisa que eu sei é que a energia da armadura virou o símbolo do infinito de alguma maneira. Com certeza deve ter alguma explicação lógica para o que aconteceu aqui com Tesla, mas eu não tenho ideia porque eu não conheço a história dele direito e nem mesmo o que ele é capaz de fazer com eletricidade no Shumatsu. Mas então Nikola Tesla arremessou aquela energia em forma de infinito no meio do céu, bem no centro de toda a arena. E parece que aquela eletricidade foi coletando tudo que estava no meio dos trovões e raios que o próprio Nikola invocou acima de sua cabeça. E então eles se converteram como se fossem grades ou cordas em volta dos dois, como se fosse um tipo de prisão ou gaiola enorme que cobre completamente toda a expansão daquele lugar, cercando o Bill e o Tesla com eletricidade. Aquela era a zona geométrica prisão dos deuses. Um cubo perfeito de 9,63 metros quadrados, que eu tenho certeza que dá toda a vantagem para o Nikola Tesla ali dentro. Inclusive todos os humanos e as valquírias ficaram impressionadas com o que estavam vendo, por causa que parecia muito ser uma ilusão, porém era algo que ele criou pessoalmente. E do nada, algo inédito aconteceu. O humano começou a flutuar do nada, como se a sua armadura agora fosse idêntica do Homem de Ferro, em que ele pudesse voar e usar raios das suas mãos. Isso se acontecesse. E é claro que deixou seus amigos cientistas impressionados, ou até mesmo achando que isso seria impossível de acontecer. E o Thomas Edison, nossa, ficou emocionado com o que ele estava vendo, como aquela ciência era belíssima e nunca teria sido alcançada sem ele. Mas agora é que tem a frase mais foda do capítulo todo, que é essa aqui do final, o Tesla falando que nesse mundo de 9,63 metros quadrados, o Deus sou eu. Como se ele estivesse falando, agora é minha vez de jogar e eu vou controlar toda essa batalha. Isso foi incrível demais, meu respeito pelo Tesla subiu depois disso. Mas teve uma pequena coisinha que eu percebi aqui e eu tenho que contar pra vocês. Nos spoilers, falaram que esses 2 capítulos que estão vindo seriam incríveis e enormes. Eu já pensei, uau, vai ter, por exemplo, uns 50, 60 páginas para cada um. Mas adivinhem só, nesse vídeo que vocês estão vendo agora, foram 22 páginas. Um capítulo a nível do tamanho de Tokyo Revengers. E nem tentem aumentar suas esperanças, por causa que o capítulo 71 também não é lá essas coisas, porque eu já vi como é que ele vai ser, para fazer o próximo vídeo para vocês. Ah, e mais uma coisa, eu sugiro que vocês fiquem alertas, porque tem um vídeo especial que nós esperamos que saia já essa semana para vocês, que eu fiz com toda a animação possível. Então vocês já foram todos alertados e convidados, vou estar esperando vocês lá.